Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Mais uma vez, obrigado pela permissão de poder entrar na sua casa, levando sempre um tema delicado, tema polêmico, com os nossos convidados para abordar assuntos que são úteis no dia a dia. Mas nós não queremos induzir a nenhum posicionamento, nós queremos passar com transparência as opiniões e a realidade sobre o tema. E é lógico que você é a pessoa que vai decidir qual procedimento você acha correto e qual que você não acha correto. Sempre a gente procura levar com o máximo de isenção para você poder tomar sua opinião de uma forma livre. Eu queria muito agradecer a sua participação, a sua audiência. E lembrando, se você quer deixar sua opinião, seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, você pode fazer através do nosso canal no Instagram, Programa Na Sua Opinião. Lá você pode deixar seu comentário, sua dúvida, responder as perguntas e até enviar perguntas. E se você preferir, nós temos também o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Lá também você pode deixar seu comentário e pode assistir tanto a esse programa, como está sendo veiculado agora, você pode assistir também pelo canal do YouTube, como também a qualquer outro programa já veiculado. E na noite de hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado que infelizmente volta à tona, às vezes quando estoura um caso aí, a opinião pública, a imprensa aborda mais o assunto, mas é um assunto que nós, como jornalistas, como os pais, como os responsáveis, nós temos a responsabilidade e o dever de sempre estar alerta e abordar. E esse tema qual é? O abuso sexual infantil. É um tema pesado, é um tema que a sociedade às vezes prefere não comentar ou prefere fingir que o assunto não é tão sério, mas é muito sério. Principalmente, daqui a pouquinho você vai ver na nossa matéria-tema, principalmente porque a grande maioria desses casos de abuso sexual infantil ocorrem envolvendo pessoas muito próximas ou parentes diretos das crianças. Isso que realmente é assustador e é inaceitável. E você pode participar deixando a sua opinião através do Instagram ou do nosso canal no YouTube. E agora, se já estiver no ponto, quero pedir à produção para rodar a matéria-tema e na volta, já com a opinião e a participação inicial dos nossos convidados e também de você, internauta. Pode rodar, por favor. O abuso sexual contra crianças no Brasil cresceu 70% em 2023. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, só nos 4 primeiros meses deste ano, 17.500 violações sexuais contra crianças ou adolescentes foram registradas pelo Disque 100, sendo que a casa da vítima, do suspeito ou de familiares está entre os piores cenários, com quase 14.000 violações. Os abusos incluem violações sexuais ocorridas na internet, abuso sexual físico, psíquico e estupro. Um dos maiores desafios no combate à violência sexual infantil é o fato de que ela ocorre, na maioria das vezes, dentro da casa da vítima. Foi o que aconteceu em 185 registros do ano passado entre as ocorrências atendidas pelo Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, referência em pediatria no Brasil. Mais de 90% dos agressores eram do sexo masculino e o pai era o principal suspeito. Por isso, o atendimento às crianças e adolescentes que passam por esse trauma vai muito além do cuidado físico ou psicológico imediato. Os sinais de abuso sexual infantil podem variar e nem sempre são fáceis de identificar. Alguns deles incluem mudanças repentinas de comportamento, pesadelos recorrentes, medo excessivo de pessoas ou lugares específicos, isolamento social, comportamento
comportamento sexualmente explícito para a idade, lesões físicas inexplicáveis. Esses são só alguns dos indicadores que a criança pode apresentar. O Brasil tem uma data dedicada a alertar a população sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. É o 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelo 190 ou pelo Disque 100 do Governo Federal. Na sua opinião, quem deve dar educação sexual para as crianças? Você veja, é um tema delicadíssimo, é um assunto que até é difícil para nós, como pais, como responsáveis, como jornalistas, de encarar esse assunto e trazer sempre à tona, porque ele é muito delicado, ele é um assunto triste, mas que nós não podemos nunca esquecer essa realidade que existe não só no Brasil, em muitos países do mundo. E eu vi na matéria aí, eu queria mandar um abraço, um beijo no coração aí do povo amado do Paraná, de Curitiba, morei lá um tempo, tenho um carinho muito especial por vocês. Esse hospital realmente é uma referência no tratamento, pessoas dedicadas trabalhando lá em prol dessas crianças, desses menores que sofreram e sofrem ainda, continuam sofrendo abusos. Mas eu gostaria de passar agora, já dando meu boa noite a Marcela. Boa noite, Marcela, um prazer estar aqui novamente com você. Boa noite, doutor Denis. Apresentando os nossos convidados que vão discorrer sobre o tema dessa noite. Bom, boa noite a você que nos acompanha e hoje nós estamos muito bem acompanhados das nossas convidadas. Ao meu lado, eu tenho a Cecília Stringini. Ela é gestora da Organização da Sociedade Civil Samaritano de São Francisco de Assis, coordenadora da Pastoral do Menor do Estado de São Paulo, pedagoga e aposentada. Boa noite, Cecília. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui discutindo sobre esse tema. Ao lado da Cecília, nós temos a Caroline Souza. Ela é assistente social pós-graduada em Psicologia Social, com extensão em Violência de Gênero e Migração. Também possui extensão em Mobilidade Humana e Incidência Política nos Estados Unidos. Tem experiência na atuação em contextos humanitários emergenciais em alguns estados do Brasil, especialmente no trabalho com crianças e adolescentes com suas famílias, vítimas de violência. Boa noite, Caroline, seja bem-vinda. Boa noite, Marcela. Obrigada, doutor Denis. Prazer estar aqui mais uma vez ao público. Muito importante falar sobre esse tema que parece estar tão distante de nós, né? Mas mais perto do que a gente possa imaginar. Muito obrigada. Eu já queria, passando a bola às nossas convidadas aí, dar o pontapé inicial no seguinte. Parece que é um assunto recorrente que não tem fim. Quanto mais a gente se aprofunda, infelizmente, mais casos graves aí a gente encontra. Eu queria primeiro, inicialmente, passar como se fosse um alerta aos pais e responsáveis. E as nossas convidadas, começando pela doutora Cecília, abordar o seguinte: quais os sintomas iniciais que os pais ou os responsáveis têm que estar atentos? Qual a mudança que a criança sofre nesses casos? Lógico, cada caso é um caso, mas, via de regra, qual a mudança que os pais devem notar e falar: opa, peraí, tem alguma coisa estranha, vamos ver, vamos sentar, vamos procurar ajuda profissional para ver o que está acontecendo. Por favor. É claro que é uma pergunta bastante importante essa. É claro que cada criança tem uma reação, mas geralmente as crianças ficam muito retraídas. Elas acabam ficando mais isoladas, com medo de pessoas, com medo de tudo. Geralmente querem ficar mais próxima da mãe, chora muito, regride, quer usar chupeta, mamadeira, quer dormir junto com a mãe. Então, cada criança tem uma reação. Tem criança que acaba reproduzindo essas questões mais sexuais. Então, também é um alerta isso, porque tem criança que lida melhor, assimila melhor a situação e acaba reproduzindo ou fica muito agressiva. A criança quer
botar para fora aquela violência que ela está vivendo. Então, ela fica muito agressiva com os irmãos, com os colegas. Então, e essa é um alerta que os pais precisam ter, e não só os pais, né? A escola, onde as crianças convivem, elas precisam ser observadas. De fato, esse é um assunto que, como o senhor disse no início, a gente finge que não existe, mas existe muito, tendo em vista o crescimento somente esse ano, 70% de aumento de violência no Brasil, né? Isso existe também em outros países. Então, é um tema, é uma situação que precisamos ficar muito alerta com o comportamento da criança, de fato. E é um tema recorrente, e apesar de ser recorrente, toda vez, pelo menos acontece comigo, acho que deve acontecer aí com a maioria das pessoas, toda vez que surge um caso um pouco mais ali polêmico, né, mais contundente, a nossa reação é como se a gente nunca tivesse ouvido falar daquilo, nunca tivesse passado ou conhecido alguém que passou por esse problema, de tão grave que é a situação. Mas eu queria passar agora à doutora Caroline, essas reações que a criança começa a ter. Às vezes os pais, por uma questão de, não, eu acho que eu estou imaginando, estou vendo um fantasma onde não existe, senão, não foi isso que aconteceu. Como a gente lida com isso para começar a tratar com a criança? A primeira coisa é a gente saber que a nossa família não está impune. Então, cerca de 70% dos casos acontecem no seio familiar. Então, é aquele tio, aquele primo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a educação sexual. A gente precisa começar a sensibilizar os nossos filhos e adolescentes sobre o tema sexual. E isso não é ensinar a transar, mas sim o que é, como se proteger, criar uma relação de confiança. Porque muitos pais acabam, como se meu filho foi abusado, ele vai me falar? Isso vai depender de você, da relação que você tem como confiança. Então, muitas vezes, os casos estão acontecendo dentro da nossa casa, só que os pais não querem enxergar. Então, isso é um trabalho em conjunto. É escola, é família, não é só uma bola só de uma pessoa. Então, a gente precisa, por isso que quanto mais a gente poder falar e trazer a alusão, a importância disso, para a gente se prevenir. Então, eu diria que a resposta para isso é a comunicação. Porque hoje a gente está aí numa sociedade que tudo é exposto. Então, a erotização está na música, a erotização está nas redes sociais. Então, se você não falar com o seu filho, ele vai procurar de outra forma. Então, a pornografia ela é um tipo de abuso sexual. Então, hoje, quando a gente fala abuso infantil, a gente pensa só que é a penetração. Mas não. Hoje, o abuso, ele é considerado, se eu mostrar uma parte do meu órgão, se eu incentivar uma pessoa a me tocar, se eu ver a pornografia também é um tipo de abuso. Então, a pessoa pensa, não, aconteceu, o tio mexeu ali, mas só foi isso. Não aconteceu profundo. É aquela tolerância perigosa, exatamente. Né? Exatamente. E aí, quando acontece na nossa família, a gente fala, meu Deus, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou dar um exemplo vivo. Vou falar eu mesma de mim. Então, eu fui vítima de abuso infantil e minha mãe nunca falou comigo sobre sexualidade. Minha mãe sempre foi muito conservadora, ela nunca falou sobre isso. E aí, quando um primo meu abusou de mim, e eu só consegui falar isso quando eu tinha 18 anos. Isso aconteceu durante 2 anos, entre meus 5 e 6 anos. E aí eu contei para minha mãe. E a minha mãe, uma nordestina porreta, criada no sertão, falou assim... Fica assustada, como assim? Meu sobrinho fez isso? E ela falou o seguinte, Carol, quando eu era pequena, mexeram em mim, lá no sertão. Você vê, é uma coisa que já acontece há muitas gerações, E né? aí, eu tenho um irmão mais velho, ele tem 48 anos, e eu tenho 2 sobrinhos pequenos. E eu sou muito preocupada com os meus sobrinhos, porque a gente também precisa parar de falar que é só com menina, porque menino também acontece. E aí eu conversando com o meu irmão, ele, Carol, por que você é tão preocupada com isso? E aí eu contei pra ele. E ele falou assim, Carol, você acredita que você me contando destravou na minha mente que aconteceu a empregada da casa? Então assim, o que eu quero dizer é, quanto menos a gente fala, mais acontece. E o que acontece? É um bloqueio? Quando acontece isso com a criança? Esse silêncio, de repente, essa retração,
Como funciona? É um bloqueio inconsciente? É vergonha? A criança já tem noção que aquilo... Porque para ela também não falar, a criança já sabe que é uma coisa... Não é usual, não é comum, é estranha. Ou ela ficou com medo, ou é um bloqueio. Como isso daí funciona na cabeça da criança? De fato, é muito difícil para a criança essa situação se você não tem uma relação dentro de casa dessa educação sexual, né? Dentro de casa, na escola, porque hoje as professoras também têm muita dificuldade de falar isso na escola, né? Nas escolas. Eu tive filho pequeno na escola e eu sei que isso nunca era abordado quando a gente tratava disso em casa, sempre era novidade, né, para minha filha. Então, se a criança não tem essa vivência com esse assunto, com essa realidade, é difícil sim para ela falar. E existe também a questão do medo, porque a criança muitas vezes ela se sente culpada. Então, de repente, ela já é vítima de um abuso e ela corre o risco de ser vítima dos próprios pais, se ela falar isso. Ela corre esse risco. Então, ela tem medo muitas vezes. E, geralmente, a criança fala mais claro com a mãe. Geralmente, não é regra. Se o fato acontece dentro de casa, como a colega trouxe, como que a mãe vai imaginar o pai, o padrasto, o tio, o irmão dela sendo preso por um abuso sexual de uma criança, que é a filha dela, né? Ou o filho dela? Então, a mãe vai dizer, você não vai falar para ninguém. Acontece muito isso. Você não vai contar isso para ninguém. Quer dizer, o pai e a mãe até sabem, mas pela pessoa envolvida, ser um parente muito próximo, às vezes tenta... Uma figura, né, de confiança, né? Então, você nunca imagina que aquela pessoa que está dentro da sua casa vai te fazer. Então, muitas vezes, para evitar conflitos, eu abafo. Só que aí o que acontece? Nesse abafar, gera um trauma. Porque aquela criança, ela se sentiu limitada, ela não pôde falar. E aí, o que acontece? O abuso, ele pode gerar duas questões. Ou essa criança, ela vai ser reprimida, vai se isolar, e aí vai vir depressão, etc, problemas relacionais. Ou ela vai ter uma sexualidade aflorada. E aí que entra a pornografia, masturbação precoce. Porque ela começa inconscientemente a achar que aquilo foi normal, né? Já então, ela vai querer se alimentar daquilo. Vai querer se alimentar daquilo, né? E aí que entra as gravidez precoces. Tudo por conta disso. Por isso que é importante, quando a gente identifica, ter um suporte. Porque sozinho a família não vai conseguir. Isso é no âmbito religioso, porque acontece muito dentro das igrejas e a gente precisa falar disso nas igrejas, nas escolas, porque acontece muito. Porque o abusador, apesar da pesquisa mostrar que acontece 70% em casa, porém, o abusador é sempre aquele que você deposita sua confiança. Porque, lógico, senão ele não vai ter... a pessoa que tem contato direto com seu filho ali, você tem que confiar um pouco nela. Não é o tio da escola, é o Você não vai chegar para o traficante, olha, está aqui meu filho, converse com ele, fique à vontade. Não tem... Agora, o que eu acho, voltando a esse aspecto da educação sexual, existe muita resistência, e até certo ponto eu concordo com as pessoas, quando falam, não, a educação sexual eu que vou dar para o meu filho, a escola não tem nada que se meter nisso. Mas existe, não sei, porque eu falo como jornalista, não sou especialista na área, mas existe uma confusão entre a educação sexual e essa orientação que você tem que passar ao filho dos riscos que existem. Porque uma coisa é você não querer, como pai, que um professor venha falar de sexo, olha, quando você vai transar, você vai fazer isso com a sua filha de 2, 3, 4, 5 anos, seu filho. Isso é completamente aceitável. Outra coisa é ter uma orientação de um profissional que alerte sobre os riscos de um eventual abuso. Então, como deve acontecer? Como se consegue se balancear isso? Bom, eu acredito que eu volto de novo no ponto da questão do relacionamento, né? É importante a escola ela estar alinhada junto com a família, porque hoje a gente vê uma discussão, um joga para o outro. Muitos pais terceirizam, né? Educação Terceiriza. Põe na escola, é problema da escola agora. E se não é problema da escola, se não é problema da família, ele vai ficar solto. E aí mora em perigo.
E acho que é importante também cada um fazer a sua parte. Exatamente. Né? Porque a escola tem por obrigação fazer isso também, dar esse tipo de educação, porque a educação ela não pode ser fragmentada. Então a criança não vai na escola só para aprender a ler, escrever, porque isso também ela pode fazer em casa. Né? Muitas vezes acontece em casa. Então, a educação para uma criança que está em pleno desenvolvimento, né, a partir de 2, 3, 5, 7 anos, ela tem que ser integral, ela não pode ser fragmentada. Então, a educação sexual, o pai concorde ou não concorde, a escola tem a obrigação de fazer. E eu acho que nós todos, enquanto sociedade, né, nós todos temos obrigação de fazer isso. Então, eu trabalho com pessoas, trabalho com muita gente, principalmente com criança e adolescente. Na organização que eu faço gestão, a gente atende mais de 5.000 pessoas diariamente. E a gente atende desde bebezinho de creche, desde que nasce, até pessoas idosas com mais de 100 anos. Então, eu acho que nós todos temos obrigação de fazer todo tipo de educação, né? A complementação da educação da casa e da escola, inclusive, né? Então, o que a gente percebe muito, que também a colega comentou, a criança que foi abusada, a probabilidade dela reproduzir isso é muito grande. Então, quando acontece um caso na escola, eu trabalho com adolescente, e quando um adolescente que são institucionalizados, e quando um adolescente abusa do outro, de repente vai até para a Fundação Casa, tal, quando a gente vai ver o histórico, esse adolescente foi abusado muitas vezes. E aí a resposta, né, a resposta dele fazer isso com o colega está explicado. Agora, quando a gente pergunta para ele qual a orientação que ele teve, ele diz que nenhuma. Ele só aprendeu a fazer isso, né? Ele só viu isso. Então, assim, nunca foi falado da escola, nunca foi falado na família, nunca foi falado na igreja, nunca foi falado nos lugares de convivência. Então, acho que nós todos temos obrigação de falar, de tocar nesse assunto. É difícil sim. Imagino que não seja tão fácil. Imagino que até dentro da igreja algumas pessoas vão repreender o senhor, dizer, mas que assunto o senhor levou para discutir? Né? Poderia deixar isso para outras pessoas, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o Conselho Tutelar. Isso, né? Né? Acho não que usar então, a religião de alguma forma para poder abafar isso. Mas isso é uma ferida. E uma ferida não cicatrizada, ela provoca danos aí a longo prazo. Então... não, é muito fácil a gente fingir que o problema não existe, né? Ah, não, esse assunto delicado, eu não quero tocar. Mas é o seu filho, a sua filha que pode estar envolvida num caso como esse de abuso e você nem imagina. E às vezes nem imagina por parte de quem. Você fica surpreso até depois sabe, não, mas como fulano era uma pessoa que eu conhecia, que eu considerava, era uma pessoa que convivia na minha casa, que tinha acesso à minha residência. Como é que foi acontecer isso? Então não adianta a gente fingir que o problema não existe. Existe e a gente tem que conversar e tem que, lógico, apurar e punir. Depois de processados, os culpados, têm que ser punidos, porque enquanto também tem todo o aspecto, né, psicológico, tudo, mas vamos no aspecto legal. Enquanto não houver a punição, depois se apurou, processo legal, não, tal pessoa cometeu esse abuso, tem que punir nos rigores da lei. Não adianta passar pano, você pode estar achando, não, mas esse foi, eu conhecia, e daí? E daí? Ele é tão criminoso ou mais do que um outro. Porque se é um estranho ainda, para mim é até uma atenuante. Agora, para uma pessoa que conhece, ela tem mais facilidade em cometer o crime. Então, uma vez apurado, tem que ser punido nos rigores da lei. Não adianta vir com a história, não, coitado, ele também. Coitado nada. Todo mundo sabe até onde pode ir. Todo mundo sabe até onde pode ir. A partir do momento que você já é responsável, hoje em dia, como a doutora comentou aqui, a carga de informação na internet é enorme, então não tem essa história, ele não sabia. Sabia sim, sabia e fez porque quis, então tem que ser punido. Marcela, temos participação de alguns internautas? Temos sim, doutor Denis. A pergunta que nós fizemos para quem está em casa foi: quem deve dar educação sexual para as crianças, os pais ou a escola? A Daniela acha que os pais, a escola tem que ensinar português e matemática. O Alexandre acha que os pais. O João Vitor diz, na minha opinião, os pais, porque na escola irão ensinar coisas meio inadequadas dependendo da idade. Doutor Denis? Então, antes de passar aos nossos convidados, só você vê aquele aspecto que eu falei.
existe uma confusão entre o que os pais às vezes pensam que vão ensinar na escola de educação sexual e a realidade de uma orientação. Acho que é mais ou menos por aí, né? Como é que a gente faz para resolver isso? Eu volto de novo para a questão do diálogo e da comunicação, né? É uma linha muito tênue, mas a importância da gente ter a comunicação. Então, a escola vai abordar esse tipo de assunto? Vamos nos reunir com os pais, vamos apresentar para eles a proposta antes, porque aí já evita... Exato. Discordação sempre vai ter, mas é importante ambos entenderem que o impactado vai ser a criança. Então, por exemplo, se a escola não é responsável, mas acontece dentro da escola. Acontece com o professor dentro da sala. Né? E aproveitando até a sensibilização que você fez agora, Dr. Denis, a gente está falando de crianças, mas muitos que estão nos assistindo são adultos. E são adultos que sofreram. Então, você adulto, homem, mulher, idoso, enfim, que passou muitas vezes um momento desse, busque ajuda, porque muitas vezes a gente quer resolver o problema de agora, muitas vezes eu sou casada, estou com problema com meu marido e quero resolver isso agora, mas tem coisas lá atrás que não foram resolvidas e que está impactando. Então, existem muitos casais que hoje têm problemas por conta de traumas não resolvidos lá atrás. Varrer para baixo do tapete. Vamos varrer. Deixa lá. Vamos varrer, deixa lá. E aí a gente fica tentando se perguntar, né? Então você busque ajuda, seja ela psicológica, um aconselhamento, porque a importância da gente sarar essa ferida é o impacto que você leva para a vida toda. Então hoje eu falo disso tranquilamente. Consigo falar, mas até eu falar foi um processo. E quando eu falei, Então, a mesma coisa, acho que a minha colega pode mencionar essa questão da escola, né, de a importância do diálogo, porque muitas vezes, né, acontece casos de drogas dentro da escola, a gente aciona outros órgãos e os órgãos... E depois, assim, por exemplo, eu converso com a minha filha, eu conversava com a minha filha, hoje ela tem 20 anos, mas quando ela tinha 5, 6, 10 anos, eu conversava com ela muito tranquilamente sobre esse tema. Eu não posso exigir isso da minha mãe. A minha mãe, quando eu tinha essa idade, eu não posso hoje dizer, minha mãe nunca falou sobre isso comigo. Ela não tinha condições de falar. Ela não tinha a sabedoria, ela tinha muitas outras sabedorias, mas não sobre esse tema, ela não tinha condições de lidar, né? Porque ela não tinha conhecimento suficiente sobre uma outra cultura, uma outra geração. Exatamente, para trabalhar isso comigo, com meus irmãos, com minhas irmãs. Então, assim, dizer que os pais devem dar a educação, os pais devem contribuir. Agora, assim, nem sempre os pais têm condições, têm conhecimento. Também não digo que eu tenho conhecimento suficiente para poder fazer isso com a minha filha, com outras crianças. Não sei tudo, mas eu também não posso cobrar, não posso deixar isso na responsabilidade e não posso culpar quando isso acontece, também culpar os pais que não deram orientação, que não deram educação. Então, mas o que os pais dessas crianças fizeram que deixaram a criança chegar a esse ponto? Quer dizer, eu não posso culpá-los, né? Porque nem sempre eles têm condições de fazer esse tipo de orientação. Né? Eu queria passar já a você, e esse aumento aí, surpreendente, no número de casos, será que é o aumento real ou agora as pessoas estão comunicando mais? Porque às vezes acontece isso, a gente pensa que é um aumento, que absurdo, como 50%, 60% de um ano para o outro, mas não é, que aí as pessoas, não é que só o número de casos aumentou, as denúncias aumentaram, o que é louvável, o que é bom, as denúncias aumentaram. Será que é um mix dos dois que está acontecendo ou é só o número de casos mesmo que aumentou? Eu acredito que isso algo sempre existiu, né? Só que hoje é abordado de forma diferente. Então, da mesma forma hoje que existe, né, essa questão da erotização, enfim, a gente tem em contrapartida o aumento de informação também. Então, hoje, ao mesmo tempo que a internet, ela prejudica, mas ela é um canal de informação, como já foi debatido aqui em outros programas, enfim. Então, eu acredito que as pessoas, elas estão despertando sobre a importância de falar. Eu vejo muito isso. E a questão da omissão, mas ela ainda é presente.
Então, que nem o senhor falou, né? É crime, tem que ser penalizado. Mas a pessoa que não fala, ela também pode ser penalizada, porque é omissão. Sim, né? Lógico. Então, se eu sei de um caso que está acontecendo e eu não falo, eu estou sendo omissa. Então, a minha vizinha, esses dias... aconteceu uma determinada situação que estava tendo uma violência doméstica. E aí, eu falei, vou ligar para a polícia agora. E a minha mãe idosa, não vamos. Não se meta, né? Não se meta. Mãe, pelo amor de Deus, eu luto contra isso todos os dias. Tem que se meter, sim. Enfim, a gente chamou e etc. E eu acho que uma outra questão é da forma que a gente passa isso para as crianças. Porque parece que é uma coisa assim, nossa, vou falar de abuso, e agora? É um tema, né? Como eu vou fazer isso? E eu já fiz atividades com crianças, por exemplo, faço um corpo e a gente brinca que é o farol, o corpo é o nosso farol. E a gente vai sinalizar onde pode tocar e onde não pode tocar. Então, por exemplo, o verde está livre, pode tocar. O amarelo, atenção. Então, são coisas simples e leve, né? É um tema pesado, mas a gente pode tornar leve. Não, sem dúvida. Né? E tem que abordar. Até dentro do que a senhora comentou, eu conheci um caso, não vou citar nomes aqui, lógico, mas que uma pessoa que não estava envolvida diretamente com o caso de abuso, uma jovem de 14 anos, comunicou que estava sofrendo abuso por parte do namorado da mãe. E que ela já tinha conversado com a mãe e a mãe não tinha tomado providência. E o que ela deveria fazer? E essa pessoa falou, não, você tem que insistir com a sua mãe, isso daí não pode continuar, etc, etc. E morreu o assunto por ali. De repente, ele estava na casa dele e chegou uma viatura da polícia. Sou fulano de tal, o senhor está preso. Não, como o senhor está preso? Não, o senhor está preso, o senhor tem que me acompanhar para a delegacia, porque o senhor participou do crime de abuso sexual e teve uma omissão por sua parte. Aí até explicar, e ainda bem que a jovem, no caso, assumiu. Falou, não, ele me falou isso aí mesmo, que eu deveria insistir com a minha mãe, etc., que eu não poderia continuar essa situação. Mas ele estava sendo indagado, por que você não trouxe essa notícia aqui para as autoridades? Deveria estar trazido, porque o crime não é que já tinha acontecido, ele continuava a acontecer. Esse abuso era reiterado. E ele teve um problemão para depois resolver. Então, vai meu conselho, se você sabe de algum caso de abuso contra menores, você deve procurar orientação legal, você deve relatar o que aconteceu, você não pode simplesmente falar, não, eu sei, mas não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. É uma responsabilidade de todos nós. Acho que é por aí também, né? A gente não pode aceitar passivamente. E é importante que hoje tem muitos canais, né, de denúncia, porque tem os conselhos tutelares que existem no país inteiro, em todos os lugares, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Então, hoje tem canais, é muito mais do que, né, tinha antigamente. Então, de fato, hoje é muito mais fácil você denunciar, você está colocando isso à tona. Eu também acredito que tem aumentado mesmo, de fato, aumentado o caso de abuso, até em função também da questão da internet, da mídia, que é muito fácil, né? Mas também eu acho que o número também aparenta muito maior em função das denúncias ser muito mais, o que eu acho isso super importante. Né, que as denúncias venham mesmo à tona. Tá, antes de passar para o Povo Fala, nós vamos escutar a opinião do povo daqui a pouquinho, eu queria só perguntar às nossas convidadas como, por exemplo, o menor, o garoto, sei lá, com 10, 11, 12, 13 anos, que sofre um tipo de abuso, que já passou isso, ou comentou com o pai, ou comentou com a mãe, mas nada acontece, quais as outras opções que ele tem? Como ele deve proceder? Pedir ajuda para alguém de confiança. Muitas vezes é isso, né? A confiança não tem nas relações de casa, mas eu confio muitas vezes num amigo da escola, num professor, né? Alguém de confiança que eu possa contar isso, porque o ato de falar, ele te liberta, você já se sente... Então, eu acho que é isso. Primeiro, buscar alguém de confiança. Tanto que hoje, né, tem sido feito um trabalho, principalmente dentro das escolas municipais, vou falar que
especificamente de São Paulo, onde há uma equipe dentro das diretorias de ensino especializadas nisso. Poucas pessoas sabem, né? Psicólogos, psicopedagogos, que quando tem algum caso, é acionado para fazer toda a articulação. E muitas vezes a pessoa fala, não vou denunciar, não vou na delegacia, não. Mas hoje há tantas portas, acho que a primeira é o Disque 100, que é um anônimo. Os postos de saúde existem equipes especializadas nisso. O assistente social, psicólogo, olha, aconteceu tal coisa. Os médicos, eu já trabalhei em posto de saúde, quando o médico vê algo diferente, o médico já fala, olha, conversa com aquela família que algo tá estranho. Né? Então, hoje há diversas formas e eu acho que a importância dos pais observarem o comportamento do filho. Se esse filho se esquiva muito, não gosta de contato. A gente tem uma cultura muito hoje no Brasil, você não vai dar beijo não na sua avó? Dá beijo no seu avô? Senta no colo do Papai Noel para tirar foto? Né? Dá um beijinho, duas crianças bonitinhas, vai dar um beijinho. Esse menino, ele tem que crescer para ser caçador. Né? A gente tem essa cultura brasileira hoje, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para alguns povos específicos, como os ribeirinhos no Amazonas, os sertanejos no Nordeste e a população migrante no Norte. E é interessante os contrastes, porque a violência ela está presente em todos, mas as pessoas mais vulneráveis são as mais afetadas. Porque eu ser vulnerável, eu estar numa situação de risco, me proporciona. Então, por exemplo, as meninas adolescentes em Roraima, venezuelanas, elas estão ali precisando sobreviver e elas se prostituem. Aí na cabeça do agressor, bom, aqui é muito mais fácil. Amazonas, lá no Rio, onde só passa barco, as meninas se prostituem e aceitam os abusos dos adultos na esperança de sair daquele fim de mundo. No Nordeste é por sobrevivência. Então a gente vê que principalmente com a pandemia, importante falar isso, casos de violência doméstica e abuso infantil aumentaram 80%. Até de agressão, né? Agressão entre familiares, entre casais. Antes a pessoa ainda estava na escola, mas com a pandemia todo mundo teve que ficar junto. Então, e se meu agressor está na minha casa? É difícil. É uma coisa que... É complexo. É difícil, mas é um problema que tem que ser enfrentado, não adianta, ele tem que ser enfrentado. Eu vou pedir agora, se já estiver no ponto, vamos rodar o Povo Fala e depois a gente volta com mais alguma participação dos internautas. Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre o abuso infantil. Na sua opinião, quem que deve dar educação sexual para as crianças, os pais ou a escola? Eu acho que, primeiramente, os pais. Porque a criança já está em casa, ela já está vendo várias coisas, acaba vendo a mãe, o pai. Enfim, não tem como. Às vezes a criança vê a mãe dando um beijinho no pai, dando um selinho, um abraço. E a criança já está sendo induzida àquilo ali. Então, eu acho que dentro de casa, já começar a ensinar e falar o que é, acho que a criança fica um pouco mais esperta fora de casa. E aí a escola tem que vir com complemento, né? Trazer, sei lá, mais conhecimentos, aulas, sei lá. E já ir ensinando para a criança com a linguagem da criança. Não ser aberto, assim, escancarado do que de fato se trata, mas já ir preparando a criança, né? Se alguma coisa acontecer e a criança ficar preparada com aquilo, eu acho que tem que vir de casa, isso é fundamental, acho que os pais têm que vir com esse ensinamento, mas a escola tem que vir com complemento também. A escola passa o conhecimento técnico, o conhecimento científico. Aquilo que é educação de base, a pessoa deve aprender com a família. Então, a família tem a principal função da educação dos filhos. A escola complementa. Então, você não consegue trabalhar com uma criança que não tem base familiar. É fundamental a família para que a escola consiga exercer a sua função de ensinar. Eu acho que tem que começar a vir dos pais, né? Até porque a criança já não nasce indo para a escola. Porque muitas crianças só entram na escola depois dos 7 anos, né? Mas das que já vêm desde o início, eu acho que tem que vir da escola. Muito mais para os pais. Óbvio que pode ter um apoio na escola, um suporte da escola, mas sempre em primeiro lugar dos pais. Olha, eu tenho um filho de 27 anos, então eu tentei ensinar o máximo que eu pude com o auxílio da escola. Quando ele vinha com dúvidas, eu sempre respondia e tentava também orientar em algumas coisas, como cuidado com algumas pessoas, né? Porque quando eu era criança também sofria abuso, então era uma coisa que eu tinha muito medo. Então, a gente sempre que a gente, como pai e mãe, acho que a gente que tem que orientar para eles não ficarem muito
assim à mercê dos outros, né? Você sabe que os alunos, mesmo os pequenos de quinta série, quinto ano, né, sexto ano, eles dão informações aos professores. Os professores, sim, têm que saber filtrar essas informações e passar para pessoas competentes dentro da escola, para orientação pedagógica, para que providências sejam tomadas. Mas o professor tem, sim, ele age como o primeiro filtro para receber essas informações. Com certeza. A escola, em parceria com a família, é fundamental. E na sua opinião, quem deve dar a educação sexual para as crianças? E lembrando, você pode participar, deixar sua opinião, seu comentário, sua crítica, seu elogio através das nossas redes sociais. Está aí o nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Lá você pode se inscrever, dá o like, se inscreva, você vai receber as atualizações sobre o programa e você tem acesso nesse canal do YouTube a todos os programas já veiculados. E também através do nosso Instagram, Programa Na Sua Opinião, você pode deixar lá seu comentário, sua pergunta, a sua crítica. Vamos passar, Marcela. Temos posição de internautas, Marcela? Temos sim, doutor Denis. Para você que ligou a TV agora, a pergunta que nós fizemos foi: quem deve dar educação sexual para as crianças, os pais ou a escola? O Alex acha que os pais, sempre. Os professores devem ser apoios da família. O Marcelo acha que os pais e depois a escola com um complemento na linguagem das crianças. A Flávia acha que somente os pais. Doutor Denis? Você pode continuar participando, deixando a sua opinião e mandando a sua mensagem. Doutora Cecília, queria passar a senhora, como é feito o atendimento? A partir do momento que é detectado o problema, o menor vai lá, fala, olha, eu estou sofrendo certo tipo de abuso, eu procurei. Como começa esse atendimento? Primeira coisa é a acolhida, é você ouvir essa criança e ouvir na sua integralidade, né? Porque a criança, se ela vai falar, é porque ela está confiando em você. Então, se ela veio falar para mim, ela está confiando em mim. Então, eu tenho que acolher, tenho que ouvir, sem nenhum pré-julgamento, nem a ela e nem ao agressor. Porque, de repente, eu vou bloquear. Né? Não, e também tem que apurar, né? Porque, às vezes, é uma coisa que a gente tem que tomar, porque é uma acusação muito séria. Então, tem que ter uma apuração. Exatamente. E aí, claro, depois a gente vai procurar os profissionais que são experts, né, no assunto e que são, muitas vezes, contratados, depende se é UBS, se é escola, que hoje tem todos ou no conselho tutelar, né? E depois o encaminhamento para um exame, né? Existem os hospitais também que fazem os exames de corpo de delito e que vai detectar se de fato isso ocorreu de uma forma, claro, mais agressiva, mais profunda. Agora, o abuso, ele existe de várias maneiras, né? Como acho que a colega colocou no início. Você começa, de repente, com a aproximação, né? Com a aproximação da criança. E a criança começa a se sentir desconfortável. Então, e muitas vezes, quando ela não consegue falar em casa, ela fala mesmo. Eu trabalho com muitas crianças, então tenho muitos profissionais e tem muitos profissionais que acabam ouvindo isso da criança. A criança procura muitas vezes o orientador socioeducativo, a professora, o gerente do serviço, ou a psicóloga, né, os técnicos que estão lá, enfermeiros, para poder falar. Então, a partir do momento que ela fala, é uma acolhida e é um processo. Você tem que ouvir muitas vezes. Porque, às vezes, a criança está tão travada que ela quer falar, mas ela fala de uma maneira muito genérica, né? Ainda sem um contexto que você possa levar a isso. E depois, claro, o contato com a família. Essa criança convive com quem? Porque muitas vezes, quando se fala, a família tem que dar educação, mas com quem essa criança convive? Com a família, de fato? Essa família é a família real ou é uma família extensa? Né? Como que é isso? Eu até estava lendo há pouco tempo que
O número de abuso que acontece com pais adotivos é muito mínimo, acho que 0,06%. E é uma preocupação, né? Às vezes muita gente, pai adotivo, pai adotivo, mas isso é mínimo, né? Mas às vezes a criança não convive com a família, às vezes não tem o pai, não tem a mãe, né? E convive com outra família, com a família extensa, ou no abrigo, a criança está institucionalizada, e aí ela vai para a escola, e aí ela quer falar, então, de fato, ela precisa ser acolhida, precisa ser ouvida. E, claro, todos os casos têm que ser apurados, né? A gente também não vai denunciando a torto e direito, né? A gente tem que entender o nosso papel, né? A gente não é polícia, a gente não é investigador. Então, como o senhor bem pontuou, já aconteceu de eu atender casos que não era verídico. Da criança vir fazer uma revelação, só que eu tenho que entender. A gente, enquanto profissional, a gente pega algumas coisas, né? A gente vai, mas como que foi, né? Mas às vezes a criança achou, né, que ela ouviu alguém falar, Olha, foi vou dar um legal, exemplo. Eu já atendi casos de que a mãe estava sofrendo violência doméstica e a criança fez isso, falou que o padrasto estava abusando dela para proteger a mãe, porque sabia que só assim ele seria preso. Uma forma de proteção, né? E aí a gente fez todo o processo, foi para a delegacia, né? Porque assim, a gente aciona o conselho tutelar não vai tirar aquela criança. As pessoas acham que o conselho tutelar tira a criança. Não vou chamar. O papel do conselho tutelar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é proteger. Então, ele vai ver se a criança está em situação de risco, vamos para a delegacia. Tem a parte burocrática, infelizmente, a gente não tem como fugir dela, mas nós, enquanto profissionais, eu já acompanhei várias vezes na delegacia, enfim, no hospital, o nosso papel é acalmar essa criança, porque é muita informaçãozinha na cabeça dessa criança. Então, a gente tem que levar na delegacia, prestar queixa, lá o hospital vai dar um pedido para a gente ir a delegacia vai dar o pedido para a gente ir para o hospital, fazer o exame de corpo de delito. Esse exame não sai rápido, ele demora. Enquanto isso, está tendo o processo. Se o agressor está dentro de casa, essa criança ela é institucionalizada até que saia o resultado final. Então, ela vai ficar num abrigo. E muitas pessoas têm um preconceito com a adoção porque falam que são crianças que não... como posso usar a palavra? Já foram rejeitadas. Foram rejeitadas. E essas crianças, toda criança que está num serviço de acolhimento, ela teve algum trauma. Ela está lá ou porque os pais têm problema com droga, ou porque ela sofreu um abuso, ela foi retirada. Então, a justiça tira ela do seio familiar para proteger ela. Então, é um processo demorado? Mas se a gente identificar que a criança está em risco, ela não pode ficar lá. Isso é imediato. Ela sai desse local de risco. E como, é uma dúvida aí para quem está assistindo, para os pais, para os responsáveis, para as crianças, como é esse começo? Tem algum número que a criança possa ligar, ou alguma rede social, ou algum contato inicial? Se a criança, de repente, ela já tentou falar com os pais e não conseguiu nenhuma resposta, não teve nenhum apoio. Existe um número específico de telefone ou um contato através de rede social, ou e-mail, ou WhatsApp, que essa criança pode entrar em contato? Tem o Disque 100, né, que é anônimo. Esses profissionais que trabalham no Disque 100, eu já tive a oportunidade de fazer parte, são psicólogos, poucas pessoas sabem disso, são psicólogos, assistentes sociais que fazem parte do Disque 100. Então, eles recebem a denúncia e passam para os órgãos determináveis para apurar. Vai aparecer a polícia na sua casa? Vai depender da situação. Então, se essa criança está acontecendo isso comigo agora, vai aparecer. Aconteceu comigo, não. A pessoa não vai ser presa. Vai ser enviada uma equipe que vai apurar a situação. Quer dizer, se ela ligar e falar que está acontecendo agora, e vai a equipe na hora para lá. Porque é emergência. A gente vê que aquela está em risco imediato. Acontece comigo isso. Isso não vale só para criança, tá, pessoal? Para idosos, mulheres, enfim, Disque 100. É o número. O número da polícia também é o 90, que é um número aí também é anônimo, e hoje tem os aplicativos. Né? Tem um aplicativo do Disque 100, onde a pessoa também consegue fazer a denúncia apurada, enfim, diversos canais. E como a igreja pode... A senhora desenvolve um trabalho na área da igreja,
a Igreja Católica. Um abraço, um beijo no coração dos nossos irmãos católicos. Como a igreja pode ajudar nisso? A gente está em todas as igrejas, né? Não é só a Igreja Católica, não. Inclusive, eu faço parte do movimento ecumênico com outras igrejas também. Isso, é interreligioso e tudo mais. Claro que a igreja pode contribuir muito com a educação, como foi dito, através de grupos, rodas de conversa, homilia nas igrejas. É um assunto que tem que ser dito, né? Se perceber isso dentro da igreja, por exemplo, se percebe, é também acolher essa criança, é chamar, é procurar os caminhos, é fazer a denúncia, porque, nossa, aconteceu lá dentro da igreja. Sim, aconteceu lá dentro da igreja, como acontece lá dentro da escola, dentro da família. Então, assim, a questão não deixar impune, né? A gente não ser conivente e também não deixar de fazer, não ser conivente com a situação e não deixar de fazer a denúncia. Isso dá para fazer, claro, eu imagino que todas as igrejas têm grupos, né? Grupos de crianças, grupos de adolescentes, grupos de jovens, né? Toda igreja tem. Todas as igrejas têm isso. Então. E é interessante isso porque a igreja ela precisa estar aberta. Exatamente. Porque assim, a pessoa que vai para a igreja, para qual fé seja, né, a gente vai buscar um conforto, seja qual fé. Exato. É importante a gente deixar bem claro isso. E aí, você não vê que é falar desse tema dentro da igreja. Como é que você vai falar? Ou se você for falar, a igreja vai acolher? Vai. Mas a igreja também tem que entender que ela é uma organização da sociedade civil e ela tem responsabilidades. Eu vou mandar essa pessoa só orar? Não. Ela tem que tomar ações. Então, olha, você vai na delegacia, você vai fazer o trâmite jurídico. A gente comentava, não dá só para... Não dá só, ok, faça... E daí, né? E a próxima etapa? A gente precisa começar a falar, porque quando a gente cutuca, sai. Deixa eu só pedir a licença, aqui nós estamos com o Marcelo Nascimento, ele está na linha, ele é professor e vai nos orientar, falar algo sobre conselho tutelar. Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutor Denis. Prazer receber você aqui. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Qual a orientação você passa aqui aos nossos telespectadores? Bom, primeiro, esse é um assunto extremamente importante para que possamos discutir com toda a sociedade. Esse é um assunto que tem que discutir na igreja, na faculdade, na associação de bairro, no comércio, na indústria. Primeiro que nós estamos falando de proteção aos direitos da criança e adolescente, crianças essas que sofrem todas as formas de violência sexual. Porque hoje a violência sexual ela vai se desdobrando em várias facetas, né? E vai ampliando a violência contra meninos e meninas em todo o Brasil. Então, esse é um assunto extremamente importante. Parabenizo o programa por abordar esse tema com essa sensibilidade, levando essa informação para a sociedade. Então, o primeiro passo que nós temos mesmo é ampliar o debate com a sociedade, em todos os espaços. A partir daí, tem um órgão dentro do sistema de garantia de direitos, né? Eu vi vocês já debatendo com toda a propriedade a importância da denúncia, e a partir daí entra um outro elemento, que é o conselho tutelar, que é aquele que zela pelos direitos da criança e adolescente, né? Inclusive, já convidar toda a sociedade, a toda essa audiência que nos assistem, a audiência do Dr. Denis, para dizer que 1º de outubro é dia de escolher os conselheiros tutelares em todo o Brasil. Então, também é um momento de democracia participativa, é um momento de ir às urnas escolher aqueles pelos próximos 4 anos. Mulheres e homens irão trabalhar pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Dito isto, o Conselho Tutelar é um desse órgão dentro dessa cadeia de proteção. Porque o Conselho ele faz o quê? Ele identifica o direito violado, quem é esse agente violador, né? E parte dos abusos sexuais hoje acontece dentro de casa, alguém próximo, né, dessa criança, desse menino, dessa menina. Então não é quem está passando na rua, é aquele que tinha que proteger, cuidar, zelar, é ele que tem feito esta violência, essa agressão contra meninas e meninos, né? E tem acontecido em todo o Brasil. Para ter uma ideia, de um ano de 2023, este crime aumentou 15%, né? Então, isso
tem que trazer um alerta para todos nós na sociedade. Nós não podemos nos calar, não podemos ficar de braços cruzados. É muito importante o envolvimento de todos para o combate e para combater e cuidar dessas crianças e adolescentes vítimas dessa grave violação de direito, que é uma grave violência, uma agressão, este crime sexual. Então é muito importante que dentro dessa cadeia de proteção você tem o Conselho Tutelar, que vai identificar esse direito e que vai acionar todos os órgãos dentro do município, dentro do território, no bairro, para cuidar dessa criança e adolescente. E aí é importante também que nós temos uma outra lei, né, a lei que criou a escuta especializada para que esta criança vítima, quando chega essa denúncia, seja pelo conselho, seja no CREAS, no CRAS, na escola, no posto de saúde, na saúde da família, esta rede tem que colher de forma a proteger essa criança, a respeitar essa criança, e esse relatório ele serve para toda a rede, né? Então é mais um elemento importante de proteção para que essa criança não repita em todos os órgãos essa violência sofrida por ela, ou seja, ela não tem que ficar lembrando toda vez. A rede toda precisa atender, acolher, cuidar dessa criança que é vítima dessa grave violação de direitos. Então, o Conselho é muito importante também dentro de todos esses órgãos para proteger a criança e o adolescente, principalmente vítima de abuso sexual, e esse abuso tem acontecido dentro de casa. E um número que tem que ser lembrado sempre, diz que sempre para denunciar qualquer violência contra a criança e adolescente. Muito obrigado, uma boa noite. Marcela, mais opiniões dos nossos internautas? Temos sim, doutor. A pergunta que nós fizemos para quem está em casa foi: quem deve dar educação sexual para as crianças, os pais ou a escola? O Gilmar acha que os pais. Muitas vezes os pais não estão preparados para isso e sobra para as escolas ou terceiros. A Poliana também acha que a obrigação é dos pais, de acordo com seus princípios e valores. Doutor Denis? Obrigado, Marcela. Foi um prazer novamente estar aqui com você e queria já passar as nossas convidadas para as considerações finais, agradecendo mais uma vez por terem aceito o nosso convite e mais uma vez pedindo para vocês conseguirem, que Deus dê força a vocês para conseguirem manter esse trabalho, que é muito importante. Muito obrigada, doutor, pela oportunidade de estar aqui. Acho que é um tema muito importante, então é importante a gente estar falando e muito importante o senhor ter aberto esse diálogo num canal onde muitas pessoas têm acesso e podem estar participando e também ouvindo, né, aprendendo aí como fazer a denúncia, como ter esse cuidado com esse tema. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui também, conhecer esse espaço, estar junto com vocês. Boa noite e coloco à disposição. Precisando, a gente está aí com muitas frentes de trabalho, atendemos mulheres em situação de violência doméstica, população de rua, enfim, uma série de segmentos, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é um tema que cada vez mais a gente precisa ser falado. Então, obrigada pela abertura. Prazer estar aqui com a minha companheira de rede. E você que está assistindo mais uma vez, se isso te tocou de alguma forma, se você foi vítima de violência, se você tem desconfiança, busque ajuda no seu seio. Seja numa igreja, seja, enfim, em algum local, busque ajuda, porque você não está sozinho. Se você se sentiu sozinho por muito tempo, achando que só tinha acontecido com você, não, você não está sozinho ou sozinha. Busque ajuda, vou deixar aqui o meu e-mail para quem quiser aconselhamento, direção, enfim, Caroline P. de Pereira Souza@outlook.com. Estou à disposição para possíveis esclarecimentos e abertas aí para a gente poder dialogar mais sobre um tema tão importante. Obrigada, doutor Denis. E eu queria mais uma vez agradecer a você, meu amigo, minha amiga, pela oportunidade de falar com você. Agradeço a você que participou, você que só assistiu. É sempre muito importante a sua opinião. E lembrando, nosso canal no YouTube está aí na tela, programa Na Sua Opinião. Lá você encontra todos os programas veiculados, já exibidos, e também pode acompanhar simultaneamente com a televisão.
Na próxima quarta-feira, querendo Deus, estaremos novamente aqui com mais um tema importante e polêmico. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.